Olá, turma, tudo bom com vocês? Nós não nos conhecemos ainda, tá? Mas sou a professora de biologia de vocês. Também não conheço vocês, mas em virtude do coronavírus, né, dessa epidemia, nós vamos precisar ficar afastados aí. Mas não é por isso que os estudos vão parar, né? Nós precisamos continuar com a rotina de estudos. Então vou botar para vocês uns slides e eu vou explicando, vou passando eles e vou explicando a matéria, tá bom? Qualquer dúvida, gente, vocês podem entrar em contato comigo e me perguntar. Então, gente, nós vamos começar com essa aula de bioquímica, tá? Que é o estudo de água, sais minerais, carboidratos, lipídios e proteínas. Ainda tem vitaminas e ácidos nucleicos, mas aí botei em outros slides, tá? Precisamos mais focar no estudo da bioquímica primeiro do que estudar a célula, porque precisamos entender o que há dentro da célula, quais são os compostos que há dentro da célula. E isso cai bastante no vestibular, né? A água é uma das mais importantes, né? Que ela é super abundante tanto na célula vegetal quanto na célula animal, né? Aqui nós temos uma célula animal, vegetal e uma célula animal, e nos dois aqui vamos encontrar água em abundância. Agora aqui o estudo da bioquímica, né? Nós temos aqui compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Qual a diferença entre esses dois? Tá? Que nos compostos orgânicos tem que ter aqui na estrutura de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, também tem que ter carbono e hidrogênio em sua composição. Nossa, meu cachorro não para de latir. Então, aqui nossos compostos inorgânicos não vai ter nem carbono. Em algum deles, ou vai ter carbono ou vai ter hidrogênio, né? Aqui nos compostos orgânicos vai ter, na sua estrutura, carbono e hidrogênio, ok? Então, aqui, compostos inorgânicos, água e sais minerais, né? A formulazinha da água aqui. Compostos orgânicos, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, DNA e RNA. Eu falei aqui que nessas duas células, né, vegetal e animal, a água aparece em abundância dentro delas. Mas isso de compostos orgânicos, tá? De compostos inorgânicos, de compostos inorgânicos a água. De compostos orgânicos, a gente vai encontrar em abundância na célula animal a proteína. Agora, na célula vegetal, o que tem abundância de compostos orgânicos é o carboidrato, ok? Então, nós vamos aí começar com o estudo da água, que ela é super importante, tem umas características que caem pra caramba no vestibular, né? A água é o composto químico mais abundante na Terra, né? Todo ser vivo precisa da água para sobreviver, ok? Pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, conforme ela vai ganhando ou perdendo temperatura, ela vai mudando o seu estado físico. Temperatura não, calor, tá? Desculpa. Conforme ela vai ganhando ou perdendo calor, ela vai mudando o seu estado físico, ok? E aí nós vamos ver as características da água, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Nós vamos ver aí, ó, que ela é um componente inorgânico, né? A água é um componente inorgânico. Ela não vai ter em sua estrutura, né, em sua fórmula, carbono e hidrogênio. Não tem. Aliás, só não vai ter o carbono, não tem o hidrogênio, né? Mas ela não tem os dois ao mesmo tempo. Solvente universal. Isso quer dizer que na biologia, para a biologia, né, que a biologia refere-se ao nosso corpo também, ela é o solvente universal porque tem a capacidade de dissolver outras substâncias, tá? Então, ela aqui na biologia é considerada aqui como solvente universal. Temos aí como a molécula de água polar, tá? Então, para explicar isso, eu vou voltar aqui, ó, nesse desenhozinho aqui embaixo,
Nós estamos vendo aqui a fórmula da água, H2O. Isso quer dizer que temos duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ok? Então, gente, o que isso quer dizer? Que aqui, olha, essa estrutura é a da água. Aqui nós temos em azul duas bolinhas positivas de hidrogênio. Temos uma aqui vermelha que representa o oxigênio e está negativo, tá? Então, essas bolinhas aqui representam átomos que estão carregados. Um aqui é negativo e outros são positivos. Então, a gente fala que a água é polar, tá? Ela tem carga, né? Então, próximo aí a tensão superficial. O que é isso? É a força entre as moléculas, né? As moléculas estão fortemente ligadas uma na outra. Isso acaba provocando, né, uma certa contração da água e, em consequência disso, fica uma fina camada, como se fosse uma membrana na água, né? Uma membrana ali elástica. Então, vocês podem até reparar que tem até alguns insetinhos que ficam andando na água. Isso daí é causada pela tensão superficial. Então, a tensão superficial é a força entre as moléculas de água que chegam a criar uma fina camada ali na água, ou num lago, numa piscina, tá? Nós temos aí também um alto calor específico. O que seria isso? É que a água demora a esquentar, ok? É necessário muito calor para mudar a temperatura da água, né? A gente calcula aí uma medida de 1 caloria, que precisa para esquentar a água, né? Então, o alto calor específico é a dificuldade, né, de aumentar a sua temperatura. Isso serve pra gente, né? Isso serve, é ideal para manter a temperatura do nosso corpo. Mantém uma estabilidade de temperatura dentro do nosso corpo. Porque imagina, se ela não tivesse essa característica, nós iríamos sair nesse sol de 40 graus, né, que é o Rio de Janeiro, e iríamos ficar com 40 graus rapidamente. Então, essa água faz a manutenção da nossa temperatura corporal, né? Por isso que ela demora a esquentar. E nós temos aí o transporte de substâncias, né? A água realiza transporte de substâncias pelo nosso organismo. Nosso organismo é abundante em água e faz vários transportes o tempo todo de várias moléculas pelo nosso corpo. E aí tá, quanto mais jovem, mais água o corpo vai ter. Se eu perguntar para vocês, quem vai ter mais água? Um bebezinho recém-nascido ou um idoso de 75 anos? Logicamente vai ser o bebezinho, tá? Tanto é que ele é até mais flexível, você consegue pegar o pé do bebê e botar na testa dele, né? Com uma pessoa mais idosa, isso não vai ser possível, vai ser até mesmo perigoso. Então, não é bom fazer isso, não tentem fazer isso na casa de vocês. Mas, assim, quanto mais a pessoa é jovem, mais água ela vai ter, né? Mais hidratada ela vai estar. Então, por isso que é sempre bom bebermos água. Quanto mais a gente for ficando velho, mesmo sem vontade, precisamos beber água. Porque isso a gente vai perdendo naturalmente, tá? Funciona como lubrificante. Por exemplo, quando de manhã a gente acorda com a garganta seca e aí a gente bebe água, a gente sente até um alívio, né? Tá ali lubrificando a parte do nosso corpo. A hidrólise é a capacidade em que a água tem de quebrar uma ou mais ligações químicas, tá? Às vezes, com uma molécula de água consegue romper aí ligações entre duas moléculas. Então, isso é a hidrólise, ok? Então, essas aí são as características da água. Em breve vou passar aí exercícios para vocês, tá? E o nosso próximo assunto, gente, é sobre os sais minerais. Opa, tá até errado aqui, ó.
minerais, isso. Vou falar assim as características gerais, tá? De todos, gerais, sem falar de um certo sal mineral, nós vamos falar de todos. Então, temos 3 características. Eles podem ser ativadores enzimáticos, né? Cofator, o que é isso? Por exemplo, nós vamos ter aí... o exemplo é que... Antes de dar um exemplo, eu vou explicar mais ou menos o que é. Eles ativam enzimas, ativadores enzimáticos. Eles vão ativar a enzima, vão botar a enzima para funcionar. Então, temos aí o exemplo, por exemplo, da lactase e o ferro. O ferro é um sal que vai ativar essa lactase. A lactase, ela vai fazer a quebra da glicose. Da glicose não, da lactose, que é o açúcar do leite. Nós temos aí um outro exemplo também, a catalase e o ferro, que o ferro vai ativar essa catalase, tá? Essa catalase, ela atua na degradação de água oxigenada no nosso corpo. Que a água oxigenada, ela faz mal, então ela precisa ser quebrada e ser retirada o mais rápido possível. Quem vai fazer isso é a catalase, mas para ela ser ativada precisa do ferro, tá? Que vai ativar essa enzima. Os sais minerais, eles controlam o pH, né? Nós temos aí como exemplo o carbono e o fosfato, porque a nossa boca, ela é neutra. Então, quando a nossa boca se encontra aí com um pH mais ácido, abaixo de 7, nós vamos ter o carbonato e o fosfato atuando aí para colocar ela neutra de novo, né? Porque o pH tem uma escala. De 7 para baixo é ácido, de 7 até 14 é básico, alcalino. 7 é neutro, né? Em torno de 7 é neutro. Então, esses íons vão controlar o pH, né? Roubando hidrogênio aí para deixar a boca neutra novamente. Isso acontece muito de manhã. E o equilíbrio osmótico, né? O equilíbrio hídrico vai controlar aí a entrada e saída de íons dentro ou fora da célula, tá? Isso daí a gente pode ver mais para frente com transportes de membrana. Então, olha só, temos aí os sais, são elementos essenciais para a saúde, tendo a sua origem principal a partir do solo. Eles não são produzidos pelo nosso organismo, sendo obtidos a partir da alimentação, principalmente pela ingestão de vegetais, verduras e legumes e a água. Os principais sais minerais que fazem parte do metabolismo são cálcio, cloro, cobre, cromo, flúor, iodo, ferro, magnésio, manganês, molibdênio, fósforo, potássio, selênio, sódio, zinco. Tá? Esses daí são todos sais minerais mesmo. E eles, gente, tem que ser em baixa quantidade no nosso organismo. Ou seja, são micronutrientes, tá? Tem que ter em baixa quantidade. A falta dele dá certas doenças no nosso organismo. Dá sim. Agora, o excesso também, ok? Então, ele é um componente inorgânico, é um micronutriente, regula muitas funções no organismo, são essenciais para o metabolismo. E o metabolismo são as diversas reações que tem no nosso corpo, tá? A carência de sais minerais, né, a falta deles pode provocar o mau funcionamento do organismo. E essa fórmula química aí, eu botei como exemplo do leite de magnésia. Leite de magnésia é um exemplo de uma fórmula química que leva magnésio, óbvio, e ele atua aí no controle da acidez do estômago, tá? Muita gente toma isso. Aí eu botei alguns exemplos também, né, do cálcio, ferro, cloro e iodo, né? O cálcio, ele é super importante para a formação dos ossos, dos dentes, né?
Mas o cálcio não faz só isso, né? Ele participa da contração muscular, da coagulação sanguínea, né? Ele é encontrado muito em vegetais, leite e derivados, e os seus distúrbios podem ser osteoporose, convulsões, fraqueza muscular, ok? O ferro aí, gente, é o componente da hemoglobina. Vou explicar isso mais pra frente pra vocês, né? Mas a hemoglobina aí tá presente no nosso sangue, que é o que vai fazer o transporte de oxigênio pro nosso corpo, né? Então, eles fazem parte também dos citocromos, a gente também vai ver mais pra frente, tá nas mitocôndrias, que é a parte de respiração celular, tá? Faz parte também de várias enzimas, faz parte de enzimas até que atuam no metabolismo energético e da digestão até, né? E é encontrado em carnes, em ovos, cereais, leguminosas também, tá? E a falta de ferro pode causar o quê? Anemia, diarreias, imunidade baixa, ok? Nós temos também o iodo. O iodo, ele integra as moléculas de hormônios produzidos pela glândula tireoide. Ele faz parte dos hormônios que a tireoide produz, né? E onde é encontrado? No sal de cozinha, em peixes, frutos do mar, tá? Aí o seu maior distúrbio que pode provocar o bócio endêmico. E aí esse bócio, ele pode aumentar a glândula tireoide, né, deixando o pescoço bem inchado, né, bem ruim. O cloro, né, ele pode fazer várias funções, inclusive o equilíbrio osmótico, né, que é a regulação da quantidade de água na célula, equilíbrio do pH, né, ácido e base também. E aí, onde é encontrado, é muito encontrado também no sal de cozinha, tá? Os cloretos, aliás. E os seus distúrbios, né, a falta de cloro, por exemplo, pode causar cãibras, né, perda do apetite, apatias, a pessoa fica mais cansada. Nós temos aí o magnésio, manganês, selênio, potássio, flúor, zinco, fósforo, sódio, né? O sódio aí também é importante, né? Que ele é responsável pelas alterações elétricas que as células nervosas sofrem quando estão conduzindo o impulso nervoso. Isso daí a gente vai ver em sistema nervoso, tá? Muito importante, então, nos impulsos elétricos, ok? Deixa eu ver, potássio já falei, não, potássio ainda não falei, Também tem isso, atua junto com o sódio, vai atuar muito no sistema nervoso, né? E sódio a gente encontra em sal de cozinha também, potássio encontramos em carnes, frutas, leites e derivados, tá? O flúor, ele é muito importante para a formação de ossos e dentes, e aí pode ser encontrado em água, em peixes, em frutos do mar, ok? Falta dele vai causar uma frequência de cáries, né? Por exemplo, uma frequência de cáries bem grande. E aí, gente, tem outros também, eu falei dos importantes que caem muito em vestibular, né? Também temos o magnésio, vou só falar do magnésio, né? Que ele é o cofator, né? Ou seja, ele é ativador de várias enzimas. Então, ele atua como cofator de numerosas enzimas. E aí é um componente também muito importante, faz parte da molécula de clorofila. Anotem isso, magnésio, ele faz parte da estrutura da clorofila, porque essa informação não está no slide, tá bom? Então, pessoal, continuando, tá?
Se liguem agora que a gente vai mudar. Vamos falar de carboidratos. Então, a gente está saindo de compostos inorgânicos para compostos orgânicos, entenderam? A gente está saindo de compostos inorgânicos, que são água e sais minerais, para os compostos orgânicos. Vou começar falando agora dos carboidratos, e eles também são conhecidos como glicídios, ok? Ou seja, são os famosos açúcares. E os carboidratos têm diversas funções. Prometo não ser tão extensa, porque é cansativo. Eu vou até voltar com vocês nesse assunto quando estivermos aí presencialmente, tá? Mas só para ir adiantando a aula para vocês, carboidratos têm várias funções, né? Possuem função energética, né? Aquela função que dá energia. Eles compõem algumas estruturas dos seres vivos. A maioria dos alimentos ricos em glicídios, né, carboidratos, são de origem vegetal. Temos cereais, batata, aipim, cenoura, leguminosas, tá? Então, são compostos bem importantes para o nosso organismo, que são eles que vão fornecer energia, a primeira fonte de energia que o organismo aí pega pra gente, ok? Então, aí é um macronutriente. Macronutrientes é o quê? Que precisamos de bastante quantidade no nosso organismo. É um macronutriente formado fundamentalmente por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ou seja, carbono, gente, não é carbono, carboidrato, gente, é formado apenas por carbonos, hidrogênios e oxigênios, tá? O modo como eles vão estar na sua fórmula química, né, é o que vai diferenciar de um carboidrato para o outro. O modo, a sequência que estão, as ligações que fazem, tá? Então, aí nós temos 3 tipos de carboidratos. Nós temos os monossacarídeos, de sacarídeos e os polissacarídeos, tá? Os monossacarídeos são os mais simples carboidratos, são as moléculas pequenas, são as unidades de carboidrato, são pequenininhos, tá? Os monossacarídeos geralmente são formados por trioses, tetroses, pentoses e hexoses. Ou seja, trioses é aqueles que possuem 3 carbonos, tetroses que possuem até 4 carbonos, e por aí vai, ok? Nós temos aí os disacarídeos, que estão dentro dos oligosacarídeos, tá? Dentro dos oligosacarídeos se destaca esse disacarídeo, que é o que nos importa para o vestibular. E é a união de 2 monossacarídeos ou mais. Nos oligosacarídeos é a união de 2 ou mais. Disacarídeos, né, é a união de 2 monossacarídeos. Se eu tenho 2 monossacarídeos, eu vou ter um disacarídeo, tá? E se eu tenho de 3 ou até 10, eu vou ter um oligosacarídeo. Então, aqui, açúcares formados pela união de 2 monossacarídeos. Polissacarídeos são aqueles carboidratos maiores, com vários monossacarídeos, né? São carboidratos bem grandes mesmo. Aí são formados por monômeros, ou seja, moléculas simples, e a partir disso vão constituir vários polímeros, tá? Os monômeros, então, são as unidades menores, os monossacarídeos. A união desses monômeros vai formar vários polímeros, que são os polissacarídeos. Então, para resumir para vocês, temos aqui os glicídios, tá? Que podem ser chamados de açúcares, de sacarídeos, carboidratos, hidratos de carbono. Eles são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, tá? Tem essas 3 classificaçõezinhas. E nos monossacarídeos nós temos exemplo da glicose, que é bem importante. Vamos ver a glicose, bastante respiração celular. Frutose, galactose.
Disacarídeo nós vamos ter, aqui ó, já viram que é a glicose mais frutose? A união de dois monossacarídeos. Glicose mais frutose que vai dar sacarose. Glicose mais galactose que vai dar lactose. Glicose mais glicose vai ser a maltose, ok? E os polissacarídeos, temos aí o exemplo do amido, da celulose, do glicogênio, tá? Amido, gente, super importante nos vegetais, que é uma reserva energética para eles. Celulose constitui aí a parede celular da vegetal. Glicogênio é a reserva energética nos nossos músculos, ok? E aí, nós vamos falar um pouquinho dos monossacarídeos. São carboidratos mais simples, né? Essa aqui é a fórmula de um monossacarídeo. O N vai representar a quantidade aqui de átomos de carbono. E olha só, se for uma triose, esse carbono vai ter 3. Se for uma pentose, esse carbono vai ser 5. Hexose, esse carbono vai ser 6. Então, se eu ponho o 6 aqui, esse 6 também vai ter que estar aqui desse lado. Tá? Pentoses importantes, ribose, desoxirribose. Hexoses importantes aqui, ó, glicose, frutose, galactose, são tudo hexoses, tá? Essas pentoses aqui, gente, elas são estruturais. Ribose e desoxirribose vão estar nos nossos ácidos nucleicos, eu vou falar uma aula mais à frente, ok? Aí, gente, nós estamos vendo aqui exemplo de duas pentoses, né? Fórmula química aqui, ó, 5 carbonos. Então, olha só, a gente está falando de uma pentose, são 5 carbonos, que aí vai multiplicar aqui, ó, H10, O5 também, que aí vira essa formulazinha aqui. As pentoses, desoxirribose e ribose, têm essa mesma fórmula. Sim, elas possuem a mesma composição. O que faz elas serem diferentes entre si é a estrutura em que elas se encontram. Por exemplo, se há uma diferença aqui nesse H, na desoxirribose e na ribose já é OH, então só isso basta para ser um outro elemento, uma outra molécula, ok? Uma pequena diferença, então vai fazer aí com que a estrutura, com que a molécula seja outra, apesar de termos os mesmos átomos presentes. Ok? Então, aí, como exemplo, vamos falar um pouco da glicose. É amplamente distribuída na natureza, né? Ela está em praticamente tudo. Frutas, vegetais, grãos, raízes, mel e no açúcar de mesa. Produto final da digestão da maltose, amido, sacarose, lactose. Isso aqui, gente, quer dizer que, mesmo a gente ingerindo lactose, sacarose, amido, o nosso corpo vai quebrar todas essas moléculas até chegar na glicose. O carboidrato existente no sangue, né? No nosso sangue, o único carboidrato que existe é na forma de glicose e utilizada sob duas formas, tá? Botei aqui errado. Diretamente pelas células como fonte de energia. Deixa eu até consertar aqui. Número 2. Então, aqui. Diretamente pelas células como fonte de energia, né? A glicose vai ser quebrada e vai ser transformada em moléculas de energia, ou armazenada como glicogênio, é uma reserva que está aí nas células animais, né? Nas células dos músculos. Temos a frutose, que é açúcar que está no mel e das frutas. É o mais doce dos açúcares. No final da digestão, também vai se convertir em glicose. E aqui a galactose não ocorre na forma livre, está sempre combinada com a glicose, formando a lactose, um disacarídeo. É convertida no fígado em glicose, também todos serão, tá? Encontrado no leite e derivados. Agora, gente, eu vou dar uma paradinha, tá? E vou continuar, ainda temos os disacarídeos, né? Vou continuar essa aula
Na próxima aula, vou parar por aqui nos monossacarídeos, ok? Porque senão vai ficar muito grande, vai ficar um vídeo pesado e aí nem vocês vão conseguir se concentrar tanto, né? Então, vou terminar aqui, vou finalizar por aqui e eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Um beijão pra vocês. Ai, meu Deus, eu esqueci de tirar o som do meu celular. Não sei se vai aparecer no vídeo. Meus cachorros também devem estar aparecendo, não sei. Mas qualquer dúvida, me procurem, tá? E eu voltarei com esse assunto porque vai ser melhor explicado nas aulas presenciais, tá bom, gente? Estudem e descansem também. Fiquem dentro de casa e lavem sempre as mãos, tá? Abraços!